Bom dia, cá estamos nós, desculpem lá, porque há 2 dias que não venho cá gravar, não, foi só ontem, acho que no dia do apagão consegui gravar ainda. Vamos continuar aqui, deixem-me só fazer aqui uma coisa, assim está melhor, assim está melhor, agora deixem-me só arranjar aqui. Exatamente. Vamos lá, vamos continuar a ler o nosso livrinho, O Segredo dos Girassóis, o Diário de Anna Golding, de Adriana Matheus. Eu chamo Adriana Soares, espero que vocês estejam a gostar. Este é um canal especialmente criado para o meu círculo de membros, embora eu disponibilizo este tipo de informação para toda a gente. Na descrição do vídeo vou colocar o link da página da minha biblioteca e da minha livraria, para quem quiser alguma informação, algum tipo de livros que são mais difíceis de arranjar, podem me enviar uma mensagem. E acho que é só isso. Deixem-me ver onde é que nós ficamos. Se eu consigo apanhar aqui o fio à meada, que eu marquei, só tenho que ter marcado, senão depois vou andar aqui aos papéis à procura. Ok, já passei por aqui, já passei por aqui. Será que eu não marquei? Já sei, não marquei, capítulo 2, não marquei. Vamos falar agora, vamos entrar no capítulo 2, com o título A Iniciação. 7 mulheres, vestidas de azul, entraram silenciosamente pelo recinto. Uma delas pegou em minhas mãos, levando-me para o centro do quarto. Todos me respingaram óleos aromáticos. Fui despida novamente de minhas vestes e colocaram-me um fino véu sobre o corpo. Não entendi nada daquele estranho ritual e preferi não comentar. Depois de rezarem muito, conduziram-me até à saída. Quando por fim chegamos ao lado de fora da casa, 12 donzelas vestidas de céu e esperavam por nós. De início fiquei envergonhada por elas estarem despidas e tentei esconder também as minhas vergonhas, porque o meu traje era muito transparente e deixava à mostra todo o meu corpo. Quase cambaleei, ainda entorpecida pelo chá mágico da Dona Helena, que a Dona Helena havia-me dado durante as sessões de purificação espiritual e mental. Vagarosamente, meu raciocínio foi começando a fluir e tudo aquilo começou a parecer normal. Mudei imediatamente meus pensamentos e concentrei-me no pequeno triângulo imaginário que Dona Helena havia me ensinado para o caso dos pensamentos tolos invadirem a minha mente. Saímos numa espécie de procissão silenciosa, só de mulheres, tirando as 12 donzelas que estavam vestidas de céu. Todas as outras vestiam camisolas de algodão branco. Somente eu usava o fino véu sobre o corpo nu, mas, por uma estranha lógica insana, eu não me importava com aquela situação que tempos antes poderia parecer despodurada. Fui levada ao extremo da floresta, onde havia uma aglomeração de pessoas no meio do enorme descampado. Logo se juntaram a nós. Caminhámos por mais meia hora, a pé e descalços. Depois de muito caminhar, conseguiu-se avistar uma graciosa casinha de pedras polidas. Ela estava parcialmente tomada por trepadeiras, tornando a sua existência quase invisível a olho nu. Seu telhado era avermelhado, a porta principal era estreita, em tom de marrom. Suas janelinhas pareciam com com uma das capelinhas. Desculpa, eu vou ter que mudar de óculos, que eu não consigo ver com este óculos. Desculpem lá, é que eu já não consigo ler com estes óculos. Eu estou quase a falar de cor. Deixa-me cá ver. Desculpem lá. Ai, está melhor. Agora já deixo.
vasinhos com ervas cercavam as suas laterais. Parecia ter sido criada pelos contos de fadas que liam para mim quando eu era criança. Quase não se podia ver o sol, pois as gigantescas árvores que cresciam ao seu redor tapavam a incrível visão. As árvores que cercavam o bosque e a casinha pareciam falar connosco, como se nos saudassem. Meu corpo e meus sentidos respondiam àquilo tudo de maneira inexplicável. O misticismo tomou conta de todo aquele lugar, os pássaros cantavam alto, dando ecos que confundiam meus ouvidos. Ora, imitavam gritos humanos, ora pareciam clamores. Talvez estivesse entorpecida e sonolenta devido ao efeito causado pelo chá, ou ainda estava meio confusa, absorta com tanta magia. Juntámo-nos aos que ali estavam também e que esperavam por nós. Em instantes, aquele pequeno grupo tornou-se numa centena de pessoas. Duas já não eram pessoas comuns. Seus rostos, à luz da clareira que se formava em torno do campanado, dava a impressão de elas serem anjos ou seres místicos. Eu não sabia identificá-los, porque minha cabeça começou a rodar novamente. As mulheres do campanado, que se juntaram ao nosso grupo, trajavam com cores exuberantes, como as ciganas. Fitas trançadas e coloridas, enlaçadas em volta da cintura. Dançavam e rodopiavam como borboletas. Aquele frenesim deu uma sensação de haver luzes saindo dos seus corpos. As criaturas estavam presentes, porém, só antecipavam as mais velhas. Ao nos aproximarmos mais da pequena casinha, veio-nos receber uma senhora de idade muito avançada, aparentemente uns 80 anos ou mais. Ao aproximar-se de mim, senti-me fraca e cairia, se não fosse por Lola e as outras jovens me ampararem. A anciã mais parecia uma bruxa, de tão enrugada. Seus olhinhos já estavam sem brilho devido à idade muito avançada, mas eram piedosos e cheios de carinho. Seu nome era Andélia. Todos diziam que ela tinha poderes extraordinários e era realmente a bruxa mais poderosa e antiga do condado. Ao passar, todos baixavam a cabeça em respeito e reverência à anciã. Ao se aproximar de mim, observou-me minuciosamente de cima para baixo, como se eu fosse uma escrava que está prestes a ser adquirida no leilão. Senti-me muito constrangida por ser observada daquela forma, pois a anciã até em minhas pupilas olhou. Por fim falou. Pelo que vejo, trouxeram a menina. Levem-na para dentro e coloquem-na em meus aposentos, pois parece não estar bem. Disse isso com um sorrisinho matreiro nos lábios. Duas moças carregaram-me, cada uma apoiando-me em seus braços. Já nos aposentos da anciã, colocaram-me sobre uma caminha feita de carvalho e colchão de palha. Os lençóis eram extremamente brancos, a mobília não era muito farta. Havia apenas uma mesinha com uma bacia e uma ânfora para o asseio, uma cadeira e um armário com um oratório, onde tinha muitas imagens de santos da Igreja Católica. Surpreendi-me, pois fiquei a imaginar o que uma bruxa fazia com tantas imagens de santos. Cheguei à conclusão de que meu conceito sobre as bruxas não passava de ilusão. Eu as tinha como personagens de contos de fadas. Imaginava-as de uma maneira totalmente contrária do que elas eram na realidade. Seus deuses pagãos não eram tão diferentes dos que conheci no meu dia-a-dia. Alguns até pareciam com os santos da Santa Madre Igreja. Ao me deixarem sozinha naquele aposento, tremia tanto que os meus órgãos internos pareciam balançar. Estava completamente gelada, embora não estivesse a fazer um menor frio. Tentei voltar aos meus pensamentos para o ritual do qual eu fazia parte. Mas isso, naquele momento de aflição, foi quase impossível, pois minha cabeça começou a doer insuportavelmente. Foi aí que, como com um passo de mágica, deparei-me com a anciã bem à minha frente. Foi como se ela tivesse sentido o meu momento de agonia. Dona Andélia aproximou-se mais de mim e tocou-me na face, com seus dedos longos e unhas muito pontiagudas, que pareciam garras. Por fim, exclamou: "Calme-se, minha criança. Não há motivo para tanto nervosismo. Diga-me o que está a sentir." Era inexplicável saber como ela poderia ter adivinhado os meus pensamentos. Sinto minha visão turva e às vezes dá vontade de vomitar. Sem contar que minha cabeça dói demais. Ela riu e prosseguiu a falar. É normal. Sua mediunidade está muito aflorada. Sem contar que as suas perguntas e os seus pensamentos são muitos,
típicos dos jovenzinhos da sua idade. Ah, querida, em sua idade, eu era tão ansiosa que minha mãe às vezes tinha que me dar um chá para dormir. Caso contrário, eu especulava mais do que o normal. A ansiedade é inimiga do tempo. Tenha calma. Para tudo nesta terra tem o tempo exato. Correr só atrapalha os sentidos, sem contar que faz muito mal ao corpo físico. Dizendo isso, Dona Andélia tocou em minha testa e, pedindo para eu fechar os olhos, fez em seguida uma oração naquela estranha língua em que Dona Helena também já havia feito. Imediatamente não senti mais ansiedade e nem mais nenhum tipo de dor física ou tremores pelo corpo. Dona Andélia, ao terminar com as orações, pediu-me para abrir os olhos e prosseguiu dizendo: pude perceber sua energia brilhando de longe, enquanto vinha caminhando pela clareira. A menina tem um brilho tão forte que quase cegou a minha visão. Tenho a certeza de que essa viagem lhe fará muito bem. Trará, em seu retorno, uma grande experiência de vidas passadas. Dona Andélia tinha tantas perguntas. Por exemplo, o que é realmente essa viagem? Como poderei fazer uma viagem se não vou a lugar algum além deste acampamento? E por que minha cabeça dói tanto quando a senhora tocou, a dor desapareceu? Novamente ela sorriu, mas me respondeu seriamente, como que não queria mais saber de especulações daquele tipo de novo. É o efeito do chá. Ele desperta a natureza humana, colocando para fora tudo o que existe dentro de nós, de bom ou de mau. Se tivermos boas energias, ele as faz fluir com muita força. Se tivermos energias negativas, ele faz uma limpeza nos chakras. Não se preocupe que tudo isso passará. E no seu caso, como a senhorita está com uma mediunidade muito aflorada, o chá causou-lhe essas visões e tonteiras. Depois daquelas explicações, Dona Andélia pediu-me que repousasse em sua cama. Quando eu já estava deitada, ela ajeitou minha cabeça em um travesseiro e deu-me um beijo na testa, fazendo-me sentir segura. Pensei que Dona Andélia ficaria ali comigo um pouco, porém, assim que ela passou o dedo polegar sobre a minha testa, tecendo uma espécie de sinal mágico, não consegui ver mais nada. Já era noite quando despertei. Fui à janela e perdi-me em pensamentos novamente. Fiquei por horas a olhar os homens da vila trabalhar. Pareciam estar montando uma fogueira. Não entendi muito bem. Talvez fosse parte do ritual. Eles usavam, além de vestes brancas, um capuz que cobria todo o seu rosto, deixando à mostra somente os olhos. Todos estavam a rezar e aquela oração foi ficando mais forte. Havia umas 100 pessoas ou mais em volta da fogueira, já armada. Não vi Maria ou Bernadette, devido à pouca luz e à escuridão da noite. Sentei-me então na beirada da cama para olhar a lua, que estava alta no céu e clareava todo o quarto escuro. Acabei por adormecer novamente. Era alta a noite quando perdão, me acordaram de supetão. Levaram-me para fora, ainda meio adormecida. Observei que no meio do enorme pátio de terra estava uma imagem de Nossa Senhora da Guadalupe, pois haviam construído uma capela para a santa. Todas aquelas mulheres dançavam, rodopiavam em volta de mim, sem parar, girando no ar uma espécie de varinha, fazendo movimentos circulares e irregulares. Lola, a irmã mais velha de Bernadette, dançou sozinha. Depois, todas as outras, muito perfumadas, a seguiram, balançando as suas saias muito rodadas. Algumas me molhavam com galhos cheios de líquido de alfazema, jasmim e canela. Outras me traziam flores. Outras ainda me davam um chá mágico. Por fim, tiraram minhas vestes. Fiquei então no meio de toda aquela gente vestida de céu. No princípio, senti-me envergonhada por causa dos homens à minha volta. Tentei cobrir o meu corpo nu com as mãos, mas eles não pareciam estar a olhar para mim, porque também estavam em completo transe. Ao me aproximar, percebi que a fogueira era, na verdade, um enorme pentagrama feito por toras de madeira, ou que explicava o motivo pelo qual os homens passaram a tarde toda serrando árvores. Fui guiada ao centro do pentagrama, onde fiquei imóvel, sem saber o que fazer. Havia muitos símbolos antigos, desenhos em suas pontas. No meio tinha também um círculo feito no chão, como se alguém o tivesse milimetricamente desenhado.
Foi nesse círculo que algumas daquelas pessoas se posicionaram enquanto as outras ficavam de fora, de olhos fechados e em estado de transe. De repente, uma estranha luz brilhante circulou em volta daquele círculo mágico que se formou pelas pessoas que estavam de mãos dadas. Um homem, encapuçado, com uma grande tocha na mão, ateou fogo nas toras que formavam as pontas do pentagrama. As chamas, num instante, assumiram o seu lugar. Assustei-me por um segundo, dando um pulo, mas percebi que as chamas não conseguiam me tocar. A fumaça era intensa e por pouco não sufoquei. Uma jovem vestida de céu veio até mim e passou um bálsamo em minhas narinas para evitar que eu sufocasse. Vi ainda, quando algumas jovens atiraram ervas dentro da fogueira, o que aumentou ainda mais aquela intensa fumaça. Todos gritavam, palavras em línguas estranhas ao mesmo tempo. Uma mão apareceu no meio da fumaça e deu-me algo para beber. Parecia uma espécie de vinho misturado ao chá mágico. A voz, que acompanhava a mão, dizia que era para não deixar a minha garganta ressecar. Mas, logo que tomei aquele líquido, fiquei completamente entorpecida e senti o meu corpo a cair em uma imensão de escuridão. Não conseguia mais abrir meus olhos, mas meus ouvidos estavam atentos a tudo. A voz da anciã tornou-se nítida e perceptível. Ouvi a sua oração que dizia: estamos aqui, presentes neste local sagrado, para prestarmos auxílio espiritual a esta irmã atormentada pelo espírito de sua antepassada. Devemos todos dar as mãos e, como em uma ciranda, girar em torno da fogueira. Depois, soltem calmamente as suas mãos e acompanhem-me dizendo as seguintes palavras: que a Mãe Terra, que nos dá a permissão para fixarmos nossas tendas sobre o seu ventre, nos dê a sua força em espírito hoje. Que a mesma Mãe que nos fornece o alimento para matar nossa fome, nos dê alimento para nosso espírito. Que o fogo, que por anos foi nosso inimigo temeroso, hoje passa a ser a nossa espada para combatermos os inimigos de nossas almas. Que o vento, que nos traz o cheiro e a mensagem de nossos companheiros, quando os perdemos na dor da batalha, venha hoje a ser portador de boas novas, levando nossa irmã a seu lugar de origem. Que a água, que mata a nossa sede, seja hoje a purificadora de nossos pecados. Que a Virgem Maria Imaculada, que nos deu a maior bênção do mundo, que foi seu Filho humanizado, venha hoje nos ajudar em nossas dificuldades, amparando-nos e protegendo-nos de todo o mal que fizeram contra nossos antepassados. Que a Virgem hoje nos auxilie em nossas buscas ao interior de nossas almas. Que nosso Pai Celestial venha em nosso socorro. Muito obrigado, meu Deus, por esse dia maravilhoso e produtivo. Muito obrigado pelas nossas dificuldades, pois aprendemos com elas. Muito obrigado por todos os obstáculos que aparecem em nossos caminhos, pois aprendemos a crescer com eles. Muito obrigado por nossos inimigos, visíveis e invisíveis, pois aprendemos com eles a termos mansidão e paciência. Mas os de hoje, Senhor, ajude-nos hoje, Senhor, a ver a sua luz, para que possamos viver todos em paz. Muito obrigado pelos anjos e arcanjos que nos fazem companhia, dando-nos orientação para o caminho que devemos seguir em segurança. Muito obrigado aos espíritos de luz, encarnados e desencarnados, que nos orientam, nos amparam e nos guiam em nossa jornada terrena. Em seguida, foi rezado o Pai Nosso. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Dona Andélia prosseguiu com o ritual, só que dessa vez usou outro tipo de oração. Pelo poder da terra, e as palmas viradas para cima, pela alma dos ventos, palmas em movimentos circulares em direção a si, pela pureza das águas, palmas juntas para cima, como se estivessem tomando banho de cachoeira, que o portal se abra e nossa irmã possa seguir seu caminho em paz. Que nossas ancestrais a guiem com segurança e a tragam
calma e serena, de volta para nós. Naquele momento eu já não sentia mais o calor da fogueira, nem a fumaça que me sufocava. Não ouvia mais as vozes cantando ao meu redor, nem sentia vergonha por meu corpo estar nu. Fiquei completamente catatónica e não mais conseguia me mexer. Senti o meu corpo levitar. De repente, eu estava em outro lugar, no meio de uma floresta fechada, onde ouvi nitidamente um enorme alvoroço de mulheres gritando. Meus olhos foram abrindo lentamente e as pude ver, a correr de um lado para o outro. Coloquei-me de pé, ainda meio tonta, tentando entender onde eu estava. A floresta pareceu a mesma, mas onde estavam todos que estavam em volta de mim no ritual? Onde estava Maria Bernadette? Se eu queria fugir, mas não tinha como e nem para onde ir. As pessoas que estavam ali eram completamente diferentes das que estavam comigo no acampamento. Seus trajes eram bem medievais. Fiquei inerta, mediante tamanha calamidade que observei. O pânico era tamanho que pude sentir o choro invisível da Mãe Terra. Mulheres eram chutadas, crianças eram pisoteadas. Crianças inocentes eram decapitadas brutalmente pelos soldados. Pelos cabelos e pelos pés, as mulheres eram lançadas em carroças com celas, espremidas e trancadas como animais. Algumas foram amarradas pelas pernas e arrastadas por toda a floresta. Jovens eram defloradas na frente de seus pais. Bebés que nem andavam eram lançados pelas perninhas aos cães ferozes e famintos, já treinados e acostumados com a carnificina humana. Um verdadeiro holocausto foi criado em meio à paz e à harmonia. Indaguei uma jovem que passou por mim, desesperada, querendo saber dela o que estava havendo. Ela simplesmente respondeu-me entre soluços, parecendo não querer parar, tudo por causa da ignorância e do preconceito das pessoas, que não entendem, menina. Somos tratados como animais por não termos o direito de escolher o que fazer do nosso destino. Uma senhora que parecia ser mãe da jovem veio aflita em nossa direção e puxou-a pelo braço, dizendo-me: fuja para se salvar, ou esses cães imundos vão trucidá-la. Não as vi mais daquele momento em diante. Elas sumiram em meio à multidão, aterrorizada. Eu não podia acreditar o que estava a acontecer diante dos meus olhos. Aquelas pessoas estavam a ser massacradas somente por pertencerem a outra religião, por pensarem diferente e quererem ser livres. Meus olhos encheram-se de lágrimas. Caí por terra, de joelhos, sem forçar para rezar ou pronunciar qualquer palavra. Orei desesperadamente. Se Deus existia, naquele momento tinha certamente se esquecido de nós, mulheres também, que também éramos sua criação. Olhei para a frente. Isto está um bocado torto, pá. Aí está melhor. Olhei para a frente e vi saindo de uma casa branca medieval uma mulher alta, com cabelos longos e cacheados e vestes de camponesa. Ela era uma mulher com um porte de nobreza e seu olhar era firme. Levantou o rosto e encheu o peito de ar. Parecia estar a tentar criar coragem para enfrentar aquela situação. Pude perceber que ela era uma líder e que todos os soldados estavam à procura dela. Outras mulheres tentaram protegê-la, mas ela não queria proteção. Simplesmente saiu, a andar em direção ao chefe da guarda. Seu ar de imponência fazia com que alguns soldados se afastassem enquanto ela passava. Foi quando ouvi um soldado dizer, em tom de desespero: eis aqui a bruxa. More, capitão. Quando a mulher líder aproximou-se do capitão da guarda, pude notar sua semelhança comigo. Então, entendi que estava a fazer a viagem. Aquela mulher era a minha ancestral e aquele não era o meu mundo. Era um mundo astral onde eu iria descobrir quem eu havia sido e o que me fazia sofrer tanto. Resolvi ficar quieta e observar tudo o que estava a acontecer à minha volta. Eu sabia que, por mais duro que fosse, não poderia interferir no meu passado. A mulher olhou tudo e todos ao seu redor. Fixou os olhos no capitão e, mesmo mediante todo aquele sofrimento, em momento algum, ela parecia se intimidar. Por fim ela disse em tom supremo: sim, sou eu. Agora não maltratem mais o meu povo com os seus soldados ignorantes e carniceiros. Leve-me e deixe essa pobre gente em paz, pois eles não lhes fizeram nada de mal. O seu problema é comigo, capitão. Um jovem guarda, querendo mostrar serviço, retrucou: a bruxa-chefe está a pedir um castigo, capitão Edward. Devemos acorrentá-la junto às outras?
Com um olhar de ironia, o chefe da guarda respondeu: Não, quero interrogá-la primeiro. Os olhos do capitão pareciam estar grudados naquela mulher. Por fim, ele falou, em tom de impaciência. Então nos encontramos de novo, senhorita Chara. Ou devo dizer, feiticeira Chara? Sim, senhor, respondeu-lhe, sem tirar os olhos dele. Ora, ora, estou vendo que nem o medo lhe fez perder a arrogância. E quem disse ao capitão que eu estava com medo? Pode fazer medo em seus subalternos, mas nunca a mim. Nem eu e nem as minhas irmãs fizemos nada de mais para que o senhor nos ponha medo. O senhor não é Deus? Portanto, não vejo por que temê-lo, capitão. Além do mais, a sua aparência cansada é digna de pena, pois vejo no senhor um homem confuso, em um estado débil de cólera. E quem é o senhor para falar de arrogância ou de qualquer outro defeito que existe nas pessoas? Tem um coração tão arrogante que não admite que esteja apaixonado e errado. Arrogante, vingativo, sanguinário e infeliz. É assim que vejo o senhor. Uma pessoa sem chão, perdida entre uma falsa razão e o próprio coração. Olhe para dentro de si, senhor Eduardo. Veja-se, vai chorar em breve. Estou a pagar pelos ciúmes de sua mãe, pela ignorância e mentira de tantos que se esconderam por trás das máscaras de uma sociedade hipócrita e com ideias distorcidas sobre o caráter e a moralidade das pessoas. Os senhores falam o nome sagrado de Deus, mas são pessoas que nada sabem sobre ele. Os senhores fazem justiça à maneira que lhes convém e pregam verdades ditadas por uma ordem já decadente. Traduzem a palavra do Cristo para educarem os seus adeptos, seus filhos, seus parentes. São como ovelhas no pasto, sendo tocadas de um lado para o outro por um pastor tão sem rumo quanto vocês. E assim, envoltos na própria ignorância, seguem todos de mãos dadas. Que triste, capitão. Encobrem seus próprios pecados e crimes, tentando achar defeitos nos menos favorecidos, como eu e minhas irmãs. Ou acha mesmo que as mulheres da sua sociedade são todas santas? Chara baixou a cabeça e sorriu, parecendo decepcionada, continuando aquele diálogo que mais parecia uma afronta. Se suas senhoras fossem santas, não estariam vivas, e sim num plano superior a este. Bando de hipócritas, desumanos, falsos profetas, monstros. Todos estes homens aqui, incluindo o senhor, são piores do que animais. Acusam-nos de possessão, mas o demónio está dentro da vossa alma. Tenho pena do senhor, capitão Edward, com toda a força do meu ser. Pois sei que minhas irmãs, que vocês e os seus homens mataram, estão agora em paz. Mas e o senhor? Não terá um dia de sua vida em que não se lembre deste massacre. Sabe porquê, capitão? Lembranças más perseguem-nos durante os nossos sonhos à noite. Elas são chamadas de consciência inconsciente e mesmo os mais ignorantes dos seres viventes têm consciência e é isso que me deixa feliz. Sei que o senhor nunca terá paz enquanto viver. O capitão, com um olhar furioso, ergueu a mão para esbofetear Chara no rosto, mas Chara não se fez derrogada e disse: Vá em frente, Sr. Edward. Não pode me ferir mais do que já me feriu. Não seria a primeira vez a usar de violência contra mim. Ah, capitão, o senhor tem razão. Eu quase ia me esquecendo. Quem bate esquece, mas quem apanha tem de viver com as cicatrizes. E as minhas estão tão profundas que o senhor não as consegue ver, não é, capitão? O capitão segurou o rosto de Chara, olhou-a fixamente nos olhos e disse: Se eu fosse a menina, ficava bem boazinha. Afinal, sou o homem que tem nas mãos o seu destino. Posso queimar todas essas bruxas aqui mesmo nesta floresta, sem a menor piedade, e alegar que estavam a praticar rituais de magia negra e que, ao nos verem chegar, os demónios ferozes que as possuíram tentaram nos atacar, sem nenhuma explicação. Isso, logicamente, foi o que me fez tomar também a atitude contra as pobres mulheres que estavam, embora inconscientes, possuídas por espíritos malignos. Portanto, se não quer que eu mate o resto dessas desgraçadas queimadas vivas, calce e fique com essa maldita boca fechada o resto do tempo que lhe resta. E sabe o que mais? Faço isso deixando-a como única testemunha. Mas, logicamente, não terá língua para contar mais fatos a ninguém quando for interrogada em tribunal, o que será bastante útil em minha defesa. Quando eu for interrogado quanto aos factos acontecidos na floresta, sem nenhum
nenhuma testemunha que lhe possa ser útil, é claro. Pense bem, então, antes de tomar alguma atitude insensata. Não que a sua língua possa lhe valer muito, mas as pessoas, durante o seu julgamento, ao perceberem que a menina não pode falar, dirão que o demónio lhe impede a fala. Isso para os leigos, como a menina mesma diz, é incontestável. O capitão deu uma gargalhada sarcástica e seu olhar gelou até a minha espinha, mas Sara manteve-se em posição de defesa. Ela sabia que o capitão cumpriria o que estava a prometer, mas prosseguiu mesmo assim. Faça o que o senhor tem que fazer, capitão. Que se cumpra o meu destino. Seja a mão de Deus, mas seja breve. Não me deixe sentir dor. Sara não estava a falar apenas da dor física, mas também da dor da alma. O mundo dela estava todo nas mãos daquele carrasco, do algaz, do homem que um dia foi o mais importante da sua vida. O capitão Edward era a única pessoa que jamais podia tê-la traído. Sara estava só, sem perspectivas, e sabia o quanto aquele homem poder-lhe ia fazer mal. Um homem com um sentimento de mágoa, fúria ou ciúmes pode se tornar perigoso, principalmente se estiver a sentir-se rejeitado ou traído. Minha ancestral somente baixou a cabeça e deixou que o seu destino se cumprisse. Embora ela não demonstrasse medo, pude ver nos seus olhos que até certo momento tinha a esperança de que o capitão, seu amor, voltasse atrás. Mas na verdade Sara já sabia qual seria o seu destino e sabia que isso seria impossível de acontecer. Era impressionante o quanto a Inquisição era cruel e mentirosa, principalmente quando se tratava de nós mulheres. Os inquisitores praticavam as mais cruéis formas de tortura, e se uma mulher fosse alvo da Inquisição, logo era enclausurada. Pior era se caísse nas mãos de algum padre ou sacerdote, pois esses santos homens certamente a violariam e dariam um jeito para que a pobre mulher não contasse nada a ninguém, cortando-lhe a língua e praticando os mais cruéis tipos de tortura. Muitas das vítimas eram deixadas nuas em praça pública ou em algum lugar deserto, à mercê do seu destino. Isso ocorreria depois de ter sido torturadas publicamente ou violadas privadamente. Todas nós, mulheres, sentimos um medo especial da Inquisição. Se alguma de nós fosse acusada de bruxaria, ficaria logo iminente que sofreríamos uma tortura muito especial por parte do clero. Estes malditos. Sedento por sexo e sangue. Qualquer mulher era culpada de algum crime, mesmo que nunca tivesse cometido crime algum. Nós, mulheres, éramos a porta aberta para os espíritos impuros. Qualquer mulher com um comportamento que desagradasse a sociedade masculina sofria perseguição como prováveis bruxas. Havia vários tipos de tortura antes de a vítima morrer. A morte por afogamento era uma das formas mais cruéis. Amarravam-se as mãos e colocava-se uma pedra nos pés da vítima. Em seguida, lançavam-na para dentro d'água. Se a vítima não afundasse, era inocente. Se afundasse, era uma bruxa, o que significava que ninguém era inocentado. Se uma mulher fosse lançada de um precipício, poderia chamar a si mesma de afortunada para ter uma morte relativamente rápida e com pouca dor. Na maioria das vezes, éramos obrigadas a dizer que estávamos possuídas por espíritos demoníacos com a falsa promessa de termos uma pena mais branda ou uma absolvição. O espírito demoníaco da obsessão era, nada mais nada menos, que um desvio sexual da luxúria encoberta pelos sacerdotes. Houve certo tempo que ecoou por toda a Europa a epidemia chamada Malteus Maleficarium. Isso ocorreu a 5 de dezembro de 1484, quando o Papa Inocêncio III, outro maldito, mas isso sou eu que estou a dizer no meu livro, emitiu a bula papal. Estabeleceu-se esse documento como padrão segundo o qual a Inquisição deveria ser conduzida como ditadora das leis da Igreja Católica. O celibato clerical já estava em vigor havia 361 anos. Foi o tempo suficiente para tornar os sacerdotes verdadeiros desviados sexuais. Essa obsessão sexual tomou tamanha proporção que as mulheres viviam com medo de que um dia, a partir do nada, alguém as acusasse de bruxaria, visto que qualquer um poderia fazê-lo. E ficamos por aqui.
terminamos a nossa leitura de hoje. Amanhã espero conseguir gravar. Peço desculpa que tenho andado muito ocupada. Tenho meu filho doente, que é o que mais me preocupa. E então não tenho conseguido mesmo. Estou a dar apoio ao nosso círculo de membros, porque os planetas andam aí todos marados e então elas precisam de algum tipo de apoio. Por esse motivo é que não tenho tido grande tempo. Mas vou tentar gravar. Beijinhos no coração e encontramos aqui amanhã. Beijos.